mais uma vez pelo poder que há na palavra de Deus. Bruno é um instrumento que vai ser usado para crescermos mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, por este tempo, por esta oportunidade de ouvirmos a Tua palavra mais uma vez, Senhor. E assim como tem sido desde sexta-feira no acampamento, as mensagens no sábado, ó Deus, dá-nos mais uma vez da Tua porção, do Teu alimento, hoje e no domingo, para o louvor da Tua glória. Usa, Senhor, o Bruno, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de nós, amém? Irmãos, prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer estar no acampamento, foi muito bom com esses jovens. Gente boa esses jovens, buscando a Jesus, queriam ouvir a voz de Deus. A gente perguntou, né? Quero ouvir Deus falar, né? Todo mundo, amém. Então foi muito gostoso isso. E é um prazer para mim também conhecer aqui Aracaju. Eu nunca tinha vindo antes para cá. Então é uma cidade muito gostosa. Quando eu cheguei e senti aquela brisa, eu me lembrei da brisa da poluição que eu sinto lá em São Paulo, capital. E eu confesso que eu gostei mais dessa. Mas é muito gostoso estar aqui com os irmãos. Como o pastor Flávio falou, eu tenho servido lá em São Paulo, minha cidade natal, na Igreja Batista de Vila Mariana. Trabalho lá com os jovens e outros ministérios também. E ajudo em outros lugares também, como seminários, o pastor Flávio falou, né? Dando aula lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, o Seminário Betel Brasileiro e o Seminário Batista Mispá, que ficam na Zona Sul, lá de São Paulo, capital. Tive o privilégio também, agradeço a generosidade da igreja, da minha esposa ter vindo junto para cá. Nós temos 2 filhas, a Estela, de 4 anos, que ficou em São Paulo com a avó, e a Alice, de 1 ano, que veio junto com a minha esposa. E eu acho que a Priscila deve estar lá embaixo na cozinha agora, por causa do jantar da bebê. Acho que está lá, senão ela teria dado um tchau. E, irmãos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós falamos lá no acampamento, nós refletimos em 3 oportunidades diferentes, dentro do tema que é minhas competências no reino de Deus. Então nós falamos sobre a verdadeira adoração. Deus requer de nós um coração adorador. Nós falamos depois sobre o ministério. E em 2 textos diferentes de Êxodo, nós vimos sobre o ministério, sobre conselhos a respeito de quem está no ministério. E hoje à noite a proposta é continuarmos dentro desse tema, que é o tema ministério, as minhas competências no reino. Mas o pastor Flávio deu uma orientação muito legal de tema, que é o que eu quero abordar aqui com os irmãos, que é a ideia de nós conversarmos sobre a importância dos pais na supervisão dos filhos para a maturidade cristã. Então lá eu tive o tempo de estar com os filhos. Agora eu estou tendo a oportunidade de estar com os filhos, mas com os pais também. Então é muito importante a gente ver o que a palavra de Deus diz dentro desse contexto pais e filhos. E para isso, eu escolhi uma história bíblica, uma narrativa em que você tem um pai e você tem os seus filhos, e sendo exemplo negativo do que é buscar a Deus, mas eu creio que nós podemos aprender tanto com os exemplos positivos, mas também com os exemplos negativos. No caso, é o que nós não devemos ser. E aí essa história está lá no livro de 1 Samuel, e eu convido vocês a abrirem comigo. O livro de 1 Samuel, lá no capítulo 4. Primeiro livro de Samuel 4. O texto que eu vou ler com os irmãos é o texto a respeito de Eli, o penúltimo juiz de Israel. Eli e os seus filhos, Hofni e Finéias. Então, 1 Samuel 4, quero ler a partir do verso 12. Então diz assim o texto bíblico, 1 Samuel 4, 12. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as roupas rasgadas e coberto de terra. Quando ele chegou a Siló, Eli estava atento, assentado numa cadeira na beira do caminho, porque o seu coração estava ansioso por causa da arca de Deus. E quando aquele homem chegou e contou isto na cidade, a cidade toda rompeu em lamentos. Ouvindo os lamentos, Eli perguntou:
que é esse alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e contou a Eli. Eli tinha 98 anos e os seus olhos estavam parados de modo que já não enxergava. Então aquele homem disse a Eli: eu estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Eli perguntou: o que foi que aconteceu, meu filho? Então aquele que trazia as notícias respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, teus 2 filhos, Hofni e Finéias, também foram mortos. E a arca de Deus foi levada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, perto da porta, e quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele foi juiz em Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e prestes a dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido levada e de que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela se encurvou e deu à luz por causa das dores que teve. Quando estava morrendo, as mulheres que estavam com ela disseram: não temas, pois tiveste um filho. Porém ela não respondeu nem deu atenção a isso, mas deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel. Porque a arca de Deus havia sido levada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra aberta. E eu te agradeço pelos nossos corações e ouvidos abertos. Da mesma maneira que te louvamos, Senhor, cantando, adorando. Nós queremos te ouvir agora, Senhor, e te adorar com os nossos ouvidos. Então eu te peço que a tua palavra aberta encontre o meu coração aberto. E eu te peço que o Senhor, com a tua sabedoria e desse jeito único que só o Senhor sabe fazer, que o Senhor produza em nós as transformações necessárias. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade e que o Senhor encontre em nós corações humildes. Me ajuda, Senhor, por favor, na exposição da tua palavra e que cada irmão aqui, irmã, visitante, amigo, que cada um saia com o coração ainda mais apaixonado pelo Senhor, com o coração ainda mais apegado ao Senhor e ao teu reino. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como nós lemos, esse texto nos conta do episódio em que a Arca da Aliança foi levada. Lá no acampamento, nós nos dedicamos em 2 textos do livro de Êxodo. E o livro de Êxodo conta da construção do tabernáculo, e é também na lei de Moisés que nos conta a respeito da confecção da Arca da Aliança. Para entender a profundidade desse texto, é importante a gente entender o que a Arca da Aliança era e o que ela representava. A arca era um objeto, não muito grande, um objeto mais ou menos da dimensão aqui desse púlpito, aproximadamente isso. E esse objeto, ele representava a presença de Deus entre o povo. Os irmãos vão se lembrar que Jesus ainda não tinha vindo, o véu do templo ainda não havia sido rasgado e a nossa comunicação com Deus não estava totalmente consumada. O que aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Então no Antigo Testamento, o povo se comunicava com Deus por meio, sim, de orações particulares, só que muito mais por intermediação dos sacerdotes. Então os sacerdotes, eles tinham um papel muito importante, eles recebiam as ofertas, eles conduziam o povo até Deus e tinham vários tipos de oferta que o livro de Levítico, por exemplo, nos ensina. E a Arca da Aliança, ela ficava num local reservado, conhecido como Santo dos Santos, um local separado por um véu, porque ela simbolizava a glória de Deus no meio do povo. Então aquele objeto era símbolo de que Deus estava com Israel. Só que o povo vinha sofrendo cada vez mais por causa dos seus pecados. Porque após a morte de Moisés, Josué foi o líder. Durante a vida de Josué, o povo ainda obedeceu a Deus, ainda seguiu. Porém, logo após a morte de Josué, vieram anciãos. E durante o tempo dos anciãos, pouquíssimos anos, o povo ainda seguiu a Deus.
Mas o livro dos Juízes, lá no capítulo 2, no verso 10, ele nos conta que aquela geração morreu e se ergueu uma nova geração que não conhecia ao Senhor. E eu fico me perguntando como uma geração foi tão imprudente a ponto de não passar o conhecimento do Senhor para a próxima geração. Espaço de uma geração se levantou um povo que não conhecia o Senhor. Quer dizer, não se lembrava, não conhecia o poder de Deus que abriu o Mar Vermelho, que cuidou do povo por 40 anos do deserto, que ajudou na conquista de Canaã. A geração não conhecia. E aí o livro dos Juízes nos conta a respeito desse período dos juízes que durou cerca de 350 anos. De um círculo vicioso em que o povo pecava, virava as costas para Deus, era castigado por isso. Então eles eram escravizados, dominados por outros povos. E aí então eles se arrependiam, clamavam ao Senhor. O Senhor erguia um juiz, um líder político e tantas vezes religioso, que conduzia o povo à vitória sobre aquele povo que o estava escravizando. E aí o povo voltava a ficar bem. Pouco tempo depois, esse círculo vicioso ele se repetia, o povo voltava a se afastar e a história toda acontecia. 350 anos de apostasia em Israel, um dos períodos mais difíceis e que o povo mais estava distante de Deus. E Eli, o personagem aqui de 1 Samuel 4, foi o penúltimo juiz de Israel. Ele julgou Israel por 40 anos, ele teve um papel importante. E ele foi sucedido por Samuel, que foi o último juiz de Israel. Depois de Samuel, veio o rei Saul e o início da monarquia na história de Israel. Então é importante a gente ter esse panorama breve para entender a força desse texto aqui de 1 Samuel 4. É por isso que quando você vê aqui 1 Samuel 4, o que está acontecendo? Os filisteus estão guerreando com Israel. Juízo de Deus. O povo estava distante de Deus. Os filhos de Eli não tinham caráter. Eram sacerdotes que não se importavam com a lei, não se importavam em ter um coração voltado para Deus. Então o povo estava sofrendo juízo. E em plena batalha contra os filisteus, o início do capítulo 4 nos conta isso. O povo de Israel estava perdendo, e aí eles têm uma brilhante ideia. Vamos pegar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre nós, vamos trazer para o acampamento, para a guerra, e aí, com esse objeto no meio do acampamento, os filisteus serão exterminados e a gente vai ganhar essa guerra, porque Deus não vai deixar barato. E o que aconteceu? Eles levaram a Arca da Aliança no meio da guerra, mas Deus já havia se afastado do povo. E esse misticismo deles, de querer usar o Senhor como se ele fosse um amuleto, um objeto, Deus se recusou, se afastou. E aí nessa guerra, morreram vários israelitas, dentre eles Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, e a arca de Deus foi tomada. Os filisteus levaram a arca. Depois do livro de Samuel, nós temos vários relatos a respeito da Arca da Aliança e de como ela voltou para Israel, que Deus julgou os filisteus também por isso. Mas isso é depois, os irmãos podem até ler nas suas casas. Mas o que acontece aqui no texto que nós lemos? É por isso que no verso 17, e eu te convido a ler aí, é por isso que no verso 17 está escrito assim, que o mensageiro, quando ele volta da guerra contando as notícias para Eli, ele diz o seguinte: observe a progressão de notícias ruins. Elas vão das menores às maiores. Observa isso. A primeira é: Israel fugiu dos filisteus. Então Eli está na cadeira dele, sofrendo já. Puxa vida, Israel fugiu dos filisteus. Mas calma, não terminou aqui. E houve grande matança entre o povo. A coisa está piorando. Sabe aquela história do gato subiu no telhado, sabe assim? Quando você vai contar a má notícia aos poucos, é o que ele está fazendo. Houve matança entre o povo. Eli já está começando a ficar perturbado. Meu Deus. Daqui a pouco, além disso, os teus dois filhos, Hofni e Finéias, também foram mortos. Eli já está com o coração disparado. Só que, gente, existia uma coisa que poderia ser pior do que a morte dos filhos.
que é a tragédia de ter Deus virando as costas para nós. E é como termina a notícia ruim. E a arca de Deus foi levada. Quando o mensageiro diz isso, eu imagino Eli perdendo os sentidos, caindo para trás, é o que o texto diz no verso 18. E aí ele cai e ele quebra o pescoço, porque ele era velho e pesado. Essa foi a tragédia que chegou até os ouvidos de Eli. Irmãos, tem duas tragédias nesse texto. A primeira tragédia, ela tem a ver com o ministério. É a tragédia de nós vermos pessoas levianas com o ministério do Senhor. Isso é uma tragédia. Pessoas que lidam levianamente com a obra de Deus e com o ministério que Deus tem. Quando eu falo dessa tragédia, eu estou me referindo aos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Volta comigo 2 capítulos para trás, no capítulo 2 de 1 Samuel. E observa o que diz no verso 12 de 1 Samuel 2. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes, e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe respondia: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quando desejares, ele lhe dizia: tu me darás agora, do contrário eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Gente, olha o nível do pecado desses caras. Eles serviam no ministério, eles eram sacerdotes, eles sabiam de todas as especificações, as ofertas não podiam ser tratadas de qualquer maneira. Tinha oferta que o sacerdote era autorizado a comer, tinha oferta que não era. O livro de Levítico ensina isso com riqueza de detalhes, é uma delícia estudar isso. Creia, é uma delícia. E o que esses homens faziam era pegar de ofertas de carne que eles não podiam comer e eles não tinham não davam qualquer valor àquilo. Obrigavam o seu auxiliar a pegar à força, se fosse preciso, aquela carne, porque o que eles queriam era comer, era se abastecer, era se servir do ministério. Porque existem pessoas que servem e existem pessoas que se servem do ministério. E esses eram os filhos de Eli. O pai deles, de maneira muito tímida, até tentou repreendê-los. Mas uma repreensão bem fraca. Ele era um pai leniente, um pai que via os filhos fazendo tudo isso e não tinha força, não tinha influência para refrear os seus filhos. E aqui é onde a gente está entrando no perigo. Porque ainda no capítulo 2 de 1 Samuel, no verso 22, a gente tem mais uma informação sobre os filhos de Eli que mostra o tamanho do pecado desses camaradas. Olha o verso 22 do capítulo 2. Eli já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel. De como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Gente, esses jovens, além de tudo, eles ainda nutriam relações sexuais com as mulheres que ali serviam e que ali vinham. Esse era o coração desses camaradas. Quer dizer, eles sabiam tudo sobre a forma de adoração. Eles sabiam tudo sobre como que deveria se proceder ali no tabernáculo. Mas o coração deles estava distante e eles estavam dando lugar ao pecado. E nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre como nós temos a mesma tentação
de servirmos na igreja, de conhecermos todo o protocolo de como um crente deve se portar. Eu sei a hora que eu tenho que ficar em pé, a hora que eu tenho que sentar, eu sei a hora que eu tenho que ler, a hora que eu tenho que me calar, a hora que eu tenho que fechar os olhos, a hora que eu tenho que abrir. Eu sei a letra da música, eu sei a liturgia do culto, eu sei até dessas passagens que o pastor está falando, eu sei também, já ouvi. Eu fui embaixadores do rei, passei pela adolescência, juventude, minha história, minha família conhece o evangelho há não sei quantos anos. Eu tenho todo o protocolo na cabeça. Mas o desafio que um texto como esse me traz, e foi assim que eu desafiei os jovens lá no acampamento, e é por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui hoje à noite, para os irmãos também terem algo semelhante. O que um texto como esse me traz é o desafio de não apenas me apegar ao formato das coisas, mas a ter o coração sensível à voz de Deus e tocado por aquilo que é mais importante. Esses filhos de Eli, se alguém os repreendesse, eles poderiam até alegar, né? Escuta, você sabe com quem está falando? Eu sou sacerdote aqui. Meu pai é o juiz da nação. Eu conheço tudo aqui do tabernáculo. Quem é você para me falar isso? Gente, quantas vezes eu já ouvi isso? De pais, que os filhos estão se distanciando, estão demonstrando comportamento perigoso. E sabe, o pai, ele infla o peito e... Escuta, quem é você para falar de como eu educo meu filho? Quem é você? Gente, isso é perigoso. Você vê a repreensão de Eli aqui nesse capítulo 2, no verso 23, mas de uma maneira tão fraca, gente. Por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. E ele continua. Mas sabe o que Eli parece? Ele parece aquele pai que vira para o filho e fala assim: filho, por favor, filho, por favor, não faz assim. Filho, e sabe, não tem força nem de autoridade, mas também não tem força de influência pelo exemplo. O filho, ele vai seguindo como ele quer. Quer dizer, o menino está no Instagram, está em vários grupos de WhatsApp e o pai não faz ideia do que está acontecendo. O menino tem 14 anos, 15 anos, e o pai não tem a imposição de: filho, eu quero ver o seu celular. Quero ver. Eu não preciso pedir para você: filho, dá licença, por favor, desculpa atrapalhar aqui sua privacidade. Será que eu poderia, por favor? Gente, são pais. Você está percebendo qualquer tipo de semente de afastamento no coração dos seus filhos? Não importa a idade que eles tenham, vocês são pais. Não precisa ir com excesso de rigidez, porque não é de coronel que eu estou falando aqui, né? Que vai para o filho e vem cá, vou espancar você. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é de serem pais preocupados e... Gente, Eli está falando com os filhos dele. Eli é um senhor de mais de 90 anos. Agora, os filhos já estão endurecidos, já estão montados e fazendo o que querem. Enquanto há oportunidade na formação dos filhos, de supervisionar o crescimento deles, a maturidade, o amor que eles têm por Jesus, façam isso. Façam isso. Porque tem muita gente no ministério que está aqui, mas o coração não está aqui. Eu já ouvi de pais coisas do tipo: se o meu filho está na igreja, se eu olho para trás e vejo meu filho sentado na igreja, eu estou feliz. Irmãos, esse é um desejo muito pequeno. Dá para sonhar mais. Porque o filho estar de corpo presente na igreja, às vezes pode ser simplesmente uma questão de tradição familiar. Às vezes ele vem porque se não vier, o que vai acontecer em casa? O meu pai e minha mãe vai me perturbar até amanhã de manhã, vai falar um monte. Eu vou lá para a igreja então. Se o que eles querem é que eu vá para a igreja, eu vou para a igreja. E às vezes o filho está aqui sentado, mas o coração dele, gente, está aqui, ó. No WhatsApp, no Instagram, mexendo, tá dormindo. E o pai se dá por satisfeito em ter o filho ali, ó, meu filho está na igreja.
Gente, mais importante do que o filho estar de corpo presente é o filho estar com o coração na obra, diferente do que aconteceu com Hofni e Finéias, esses dois jovens que tinham um coração totalmente distante. Eu, como pastor, às vezes fico me perguntando, e eu me lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Darcy, pastor titular lá da igreja onde eu sirvo. Nós uma vez estávamos conversando sobre o ministério, sobre os jovens, sobre os adolescentes. E ele virou para mim e falou assim: Bruno, por que a gente não tem, né, aquele poder de fazer o coração de um jovem arder por Jesus? Como é que a gente pode ajudar, proporcionar um ambiente para que o coração daquele jovem queime pelo Senhor Jesus? E aquela pergunta ficou martelando na minha cabeça: como é que eu posso fazer isso? Porque esse poder eu não tenho. Mas eu acredito de todo o coração no que o Senhor Jesus ensinou, no discipulado, na caminhada próxima e no exemplo. E pais, os filhos sempre nos observam. Eles te observam. E especialmente quando chega nessa fase de juventude, final de adolescência especialmente, eles começam a ligar as coisas e a questionar. Poxa, meus pais vivem dia e noite na igreja, mas eu não vejo Deus na vida deles, não. Eu vejo uma religiosidade. E eles, então, não são contagiados por aquilo. E isso é perigoso. O nosso ensino, ele tem que ser orgânico, ele tem que ser verdadeiro. O nosso ensino de Jesus, ele não é um ensino verbal. Ele é muito mais do que um ensino verbal. Ele é aquele ensino que você não programa, você não planeja. É o ensino do dia a dia, é no carro, no trânsito, é lidando com as contas. Ele vê como que é a sua postura e o quanto a sua fé de fato faz diferença no dia a dia. E o filho está só observando em tudo. Ele observa. E ele vai ligando os pontos. E aí corre o risco de lá na frente a gente ter um filhozinho de Hofni e Finéias. Um Finéiazinho, um Hofnizinho. Que está aqui no meio da congregação, porém lidando com o coração totalmente distante de Deus. Gente, eu quero repetir isso. Eles estavam no tabernáculo, eles eram sacerdotes. Imagine Eli: meus filhos são sacerdotes. Que bênção de menino que eu tenho. Sabe quando os pais se orgulham assim dos filhos? Meu filho fez isso, passou na federal, ou fez aquilo outro, ou na igreja. Aquele pai orgulhoso. Imagina Eli olhando para meus filhos são sacerdotes. Olha o que esses sacerdotes faziam. Por isso que nós estamos falando aqui é de um coração voltado para Deus. Então aqui, irmãos, a gente está vendo a tragédia de pessoas que são levianas no ministério. Só que o pecado não era exclusivo dos filhos de Eli. Em alguma medida, o pecado também era de Eli. No capítulo 2 de 1 Samuel, acompanhem comigo o verso 29. A gente vai voltar nesse verso depois também, porque é um verso muito importante para entender essa história toda. Deus envia um homem de Deus, um profeta, para falar com Eli, para denunciar Eli. E no verso 29, a pergunta que Deus faz é essa: por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? Agora preste atenção nessa pergunta, irmãos. Por que honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todo o povo Israel? Gente, essa pergunta dói. Por que você está honrando os seus filhos mais do que você honra a mim? Por que estava acontecendo isso? Porque ele protegia os filhos. São os pais, às vezes, nessa tentativa exagerada de serem protetores, mas que não têm confrontado os filhos. E aí, de repente, na igreja, no ministério, um líder: fulano, não dá para você continuar desse jeito que você está. Se arrependa. Vamos orar juntos, vamos caminhar juntos. Não dá para você continuar nesse ministério enquanto o teu coração está assim. E aí chama o pai para conversar, a mãe para conversar. E o que acontece? Você está tocando no meu filho.
Não mexe no meu filho que eu viro um leão. Gente, isso é o que Eli fazia. E é isso que Deus fala. Não honre mais os seus filhos do que você honra a mim. Irmãos, eu aprendo com esse texto que eu não devo honrar nada, nem ninguém, mais do que eu honro ao meu Deus. Se o Senhor é o primeiro lugar na minha vida, isso significa que tudo está à disposição dEle. Mesmo que me incomode, mesmo que me machuque, mesmo que eu sinta a dor da disciplina de Deus, mas não tem coisa melhor do que ter Deus como primeiro lugar. Porque senão o pecado tem nome. E o nome do pecado é idolatria. É colocar algo ou algo. Foi o pecado de Eli. O dia de pagar a conta chegou. Deus é muito misericordioso. Eli ficou 40 anos em Israel. Deus dá chances. Deus orienta. Deus dá carinho. Deus dá amor. Deus abençoa. Quantos anos eles ficaram ainda lá no tabernáculo? Mas chega o dia em que Deus fala, basta! E é o que acontece aqui. É um Eli já idoso e Deus tocando na ferida. No capítulo seguinte, capítulo 3 de 1 Samuel, nós temos a informação sobre Samuel. E é aquela história conhecidíssima do chamado de Samuel. Irmãos, no primeiro dia lá no acampamento, na primeira pregação, fiz as histórias bíblicas. Porque a gente tem a tendência de lembrar só, sabe assim, história como criança, a gente lembra até das imagens, assim, o desenho de criança e tal. Só que essa história do chamado de Samuel é uma história pesadíssima. Quer ver? Os irmãos provavelmente se lembram da história. Lembra como é que foi? Samuel dormindo, aí Deus chama. Aí sempre tem aquele irmão que é baixo, do coro aqui, pega um baixo. Você vai fazer o chamado de Samuel. Aí o irmão fala, Samuel, Samuel. Lembra da história, né? Aí Samuel levanta, fala com Eli, aí ele volta. Samuel, Samuel. Mas sabe o que a gente não lembra normalmente? O que Deus falou para Samuel? A gente lembra de Deus chamando Samuel. Mas e a continuação do texto? O que Deus falou para Samuel? Deus não falou com Samuel assim, Samuel, eu estou te chamando para tomar um café com você. Deus falou para Samuel algo que penetrou o coração de Samuel e deixou o menino tremendo. Sabe o que Deus falou para Samuel? Capítulo 3, versos 11 a 14. 3:11. Então o Senhor disse a Samuel, estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia agirei contra Eli, cumprindo tudo que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Gente, imagina como o menino Samuel ficou. Era um menino. A palavra que descreve Samuel aqui, ela dá margem para variadas idades, mas provavelmente um menino, um adolescente. Ouvindo um negócio desse, Eli, que é o teu... E a vida dele e da família dele vai acabar. Samuel fica tremendo. Eli fala, conta para mim, o que você viu? Samuel conta. E a reação de Eli, no verso 18 do capítulo 3, é, Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Você tem um Eli resignado e reconhecendo que, puxa, eu pequei. Eu não cuidei dos meus filhos com o fervor que eu deveria. Eu não dei para os meus filhos o exemplo que eu deveria. E eu estou vendo filhos que estão se distanciando. Isto é a tragédia da gente ser leviano no ministério do Senhor. O que se segue agora é a tragédia de não ter mais Deus por perto. E não tem tragédia pior do que isso. Irmãos, tem jovens que, sabe, se eu perguntar de repente para você, e o seu filho, como é que é? Ele está bem? Meu filho está bem. Meu filho tem um bom cargo, ele é concursado, ele tem uma família, ele tem isso, ele tem aquilo. E às vezes a gente acha que o filho está bem. Mas o que define se um filho está bem é o quanto o coração dele está perto de Deus.
E se o coração dele está longe, ele pode morar numa mansão, ele pode ter um iate, ele pode viajar para Nova York todo ano. Então aqui é a tragédia de não ver Deus perto da sua família. E o que está acontecendo é que o livro do declínio de Eli e da família dele e da ascensão de Samuel como próximo juiz e profeta. Por isso que no capítulo 2 e no capítulo 3 as narrativas elas são intercaladas. Ele conta dos pecados de Eli e da família e conta de Samuel crescendo. Samuel crescendo em sabedoria, em graça. A família de Eli está chegando ao fim. Eu quero mostrar para os irmãos um detalhe sobre o verso 18. O verso 18, quando Eli ouve a notícia, cai para trás e morre, verso 18 do capítulo 4, que é o primeiro texto que a gente leu, que fala de Eli ouvindo a notícia, caindo para trás e quebrando o pescoço. O texto faz questão de dizer que isso aconteceu porque Eli era velho, tinha 98 anos, e pesado. Mas os irmãos, se os irmãos repararam bem, no 2:29 que a gente leu, que é a denúncia de que Eli via o pecado dos filhos e não se arrependia, os irmãos podem reparar aí que no 2:29 fala que tanto Eli como os meninos engordavam com as ofertas que eles não deveriam comer. Então é só você ligar os pontos. Ele engordando com as ofertas, de um jeito que não deveria. E o que acontece é que ele morre quando cai, e a idade e o peso dele são fundamentais nessa morte. Existe aqui um tom de ironia, é um juízo até criativo da parte de Deus. Você engordou com ofertas que não deveria. Ele morre caindo para trás, e o peso dele é o que acaba também contribuindo para a morte. É um detalhe do texto, mas que mostra o juízo de Deus sobre Eli e sobre a família dele. E tem um outro detalhe importante ainda nesse verso 18. Você vê que ele morre, e aí logo em seguida, do 19 até o 22, o que o texto nos conta é que a mulher de Finéias também recebe toda essa notícia triste da morte do seu marido, do sogro, da arca de Deus sendo levada. E olha a tragédia, ela dá à luz, quer dizer, o momento mais feliz da vida de alguém, filho nascendo, e ela simplesmente está apática a esse momento. Ela não tem alegria. O pessoal tenta convencê-la, olha, nasceu um menino, fica feliz. E ela responde o seguinte, no verso 21, no 20 ela não dá atenção, né? E no 21 ela deu ao menino o nome de Icabode, dizendo, a glória se foi de Israel. E no verso 22 o texto diz, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada. Icabode. O Antigo Testamento ele foi escrito na língua hebraica. E a palavra hebraica para glória, a palavra glória é a palavra kavod. Glória, kavod. A palavra hebraica no verso 18, quando chama Eli de pesado, fala que Eli era pesado, é a palavra kavad. Consegue perceber a semelhança de som? Eli era pesado, é kavad. A glória se foi embora, kavod. O texto está sendo minucioso aqui e contando para nós pelo fato de Eli ter permitido os pecados, ter engordado com as ofertas, ter morrido, sendo julgado ali por Deus. A glória se foi de Israel. Eli honrava mais os seus filhos. Inclusive é a mesma palavra do verso 18, esse verbo honrar. Ele dava peso aos filhos. É a mesma palavra também, lá no 2:29. Então, irmãos, o texto é riquíssimo em termos de informações de como é uma tragédia, uma casa em que Deus não está mais por perto, porque a arca foi levada. Um ministério leviano, quer dizer, um coração distante. A forma está toda lá, mas o coração está distante. E, por fim, Deus estando distante dessa pessoa, porque ela já
não está mais procurando o Senhor. E, gente, nós podemos nos prevenir disso. E a palavra de Deus nos ensina em múltiplas formas como nos prevenir disso. O livro de Provérbios está cheio de referências que os pais que amam os filhos são aqueles que disciplinam, são aqueles que são presentes. Irmãos, como é que está o diálogo na tua casa? Porque às vezes a gente se deixa levar pela correria de uma maneira tão intensa que a gente não conversa mais. Como é que está a sua supervisão espiritual sobre a tua casa? Como isso toca teu coração? Filho, como é que está o serviço na igreja? Você está bem? Sabe, a tentativa de se aproximar, de proporcionar um ambiente seguro, de amizade. Sabe, esses dias na igreja, teve uma dinâmica no ministério infantil, que era uma dinâmica de torta na cara, perguntas e respostas, e estava no culto, né? Depois do culto vieram falar para mim: pastor, parabéns pela Estela. Ai, que menina abençoada. O que aconteceu? Ela participou da tortinha na cara e ela acertou todas as perguntas. Ela dava tortinha na cara das crianças, ela ficava até com dó e ela acertou todas as perguntas. Parabéns, pastor, que bênção! E o elogio, aquela coisa toda. Irmãos, eu vou ser muito honesto com vocês, muito honesto. Sabe como que aquilo atingiu meu coração? Eu fiquei tremendo de medo. É óbvio que eu fiquei feliz. Nossa, que legal, minha filhinha de 4 anos está conhecendo as histórias bíblicas. Legal, isso é uma coroa do nosso trabalho, a gente está ensinando, tá? Tudo bem. Mas eu fiquei com medo, sabe? Porque isso é um coquetel pronto para minha filha crescer. Sempre sendo elogiada. Ai, que menina perfeita. Oh, que cuticute. Oh, que menina. Ai, que abençoada. E ela crescer um fariseu. Crescer alguém que, sabe, é uma bênção essa menina, olha, e o coração distante de Deus. É um risco. Então eu ouço um negócio desse, fico feliz? Claro que fico. Mas eu fico duplamente com mais temor. Porque eu não quero que a minha filha seja, a filha do pastor, que bênção. Não quero isso. Eu quero uma filha que tenha o coração voltado para o Senhor Jesus. E que ame a Jesus, não porque é filha do pastor, não porque está na igreja, mas que ame a Jesus porque Jesus é o Deus dela, porque ela teve o encontro com Deus. E eu tenho o privilégio e a responsabilidade de transmitir essa fé para ela. E a pergunta que eu faço é, você consegue se certificar de que a fé que os seus filhos têm, de fato é uma fé deles? Ou é uma fé sua, que eles ainda estão apenas sendo puxados pela tradição familiar e a tradição que nós somos aqui da igreja e tudo mais. O nosso objetivo é a frase certa vez que me comoveu muito. Os filhos são flechas que nós lançamos para um tempo que nós mesmos nunca veremos de ver. Mas são mensagens que nós lançamos para um tempo, uma geração seguinte. E é um legado que a gente deixou na terra. Então eu vejo essa história de Eli e eu vejo o risco de fazer um mau trabalho com a nossa família. Então, tanto jovens, para vocês que eu falo, mas para os adultos também, na supervisão da maturidade dos filhos, levem muito a sério o ministério do Senhor. Amem essa igreja. Amem o fato dos seus filhos estarem aqui. Amem o fato de você estar aqui tendo o privilégio de servir. Ame o seu pastor, os seus pastores, se submeta a eles, caminhe com eles, sejam apoiadores. Mas acima de tudo, amem o Senhor Jesus, que Ele seja a causa de tudo isso. Gente, essa é a nossa missão aqui na terra. Eu quero terminar contando para vocês um exemplo que me comoveu muito na época em que eu estava lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Um professor meu de educação física. Ele era filho de um missionário americano, na época de andar, e ele não andava. E os médicos disseram para os pais, inclusive, que corria o risco daquilo perdurar. E sabe o que aqueles pais fizeram? Isso para mim é um exemplo de amor ao Senhor e de disciplina. Eles sempre oravam ao Senhor, sempre buscavam a Deus, e eles colocaram no coração, fizeram um combinado de
o nosso menino ele tem que andar por conta própria, ele tem que sofrer. Se toda vez que ele começar a andar e começar a cair, a gente for lá e pegar, ele não vai andar nunca. Imagina a dor daqueles pais vendo o filho tentando dar os passos e caindo. E o menino caía, levava tombo e chorava. A mãe ameaçava pegar, o pai segurava, falava não, não. Ele precisa aprender. Filho, vem cá, a gente está aqui. Horas fazendo isso. Dias isso se repetindo. Dias. Gente, isso é equilíbrio no Senhor. Isso é cuidar dos filhos. Eles precisam andar com as próprias pernas. E mesmo que isso cause algumas feridas, alguns machucados, eu vou estar por perto para ajudar. Mas eu estou supervisionando. Eles precisam passar por isso. E ele andava, foi aprendendo, foi aprendendo. E gente, eu estou contando para vocês, quando ele cresceu, hoje ele é missionário lá, ele é uma bênção, ele tem família, tem os filhos dele. E ele foi professor de educação física. Ele é professor de educação física lá. Ele corre quilômetros. Os alunos, língua de fora, correndo atrás dele, e ele corre, não para de correr. E isso, por causa do trabalho, é um desafio para mim, como pai de crianças ainda. Isso é um desafio para vocês, pais de crianças, adolescentes, jovens ou até mesmo adultos. E mesmo você que talvez sinta, puxa, meus filhos cresceram já. Gente, a graça de Deus é maior do que tudo. Contem com a graça do Senhor Jesus. Coloque sua família sempre em oração. Tenha na tua própria caminhada um exemplo de vida e de fé. E deixa o Senhor fazer a obra, porque Ele faz. E Ele traz a nossa família para perto dEle. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra e pela alegria que eu sinto, Senhor, de estar sendo tão bem acolhido por essa igreja querida e de estar vivendo esses momentos com a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque abri a tua palavra e mergulhei. Eu te agradeço. Te peço, Senhor, por favor, pelos jovens e adolescentes aqui da PIBA. Te peço, Senhor, pelo compromisso deles contigo. Te peço que o que eles viveram nesse acampamento permaneça. Que isso não fique na história do acampamento apenas, mas que isso tenha impactos na vida cotidiana deles aqui na igreja. Que o Senhor purifique esses jovens. Que a tua palavra purifique. Que por meio da tua palavra pecados sejam confessados. Vícios sejam abandonados. Vidas sejam transformadas, é o que eu te peço, Senhor, por favor. Abençoa profundamente a vida do pastor Flávio, Senhor, e família, Pri, as crianças. Ajuda, Senhor, o pastor Flávio a ser um exemplo, a ser um modelo e a conduzi-los na liderança conforme o Senhor quer. Eu te peço isso, Pai, por favor. E te peço pelas famílias aqui da igreja, Senhor. Te agradeço por esse espaço. Te agradeço, Senhor, pela história que o Senhor escreveu aqui nessa igreja. E eu peço que seja contagiante para os filhos. Que cada casal tenha um relacionamento renovado. Que a vida íntima do casal seja boa, seja saudável. Que os lares sejam restaurados. Que onde precisa de perdão, que o Senhor derrame perdão. E que isso é essa proteção para a igreja, Pai. Abençoa, Senhor, por favor, pastor Paulo, sua família. Obrigado, Senhor, pelo pastoreio dele. Obrigado por ter levantado o servo aqui. Eu te peço que, assim como eu orei também pelo Ministério de Jovens, o pastor Paulo contagie as famílias da igreja, dia após dia. Que o Senhor abençoe teu servo e que os irmãos se sintam sempre privilegiados de também ter esse pastoreio e de ver o Senhor na vida dele e da família dele. Senhor, muito obrigado por essa noite e muito obrigado pela tua graça que todo dia nos sustenta. É em nome de Jesus e na autoridade dele que oramos. Amém, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos ter um momento do encerramento, então, do nosso acampamento, imersos. Peço por gentileza que a juventude que esteve presente possa vir aqui. Pode subir aqui que nós vamos cantar o tema, a música tema. E também, por gentileza, todos que trabalharam para
Aqui à frente, por gentileza. Pode vir, pessoal, pode vir. Enquanto os irmãos sobem aqui, uma ratificação, workshop de elaboração de materiais para crianças com necessidades especiais. Sábado, dia 31 de agosto. Passem ali na cantina que teremos o lanche, mas também a realização ali da cantina é da confraternização do coral Voz de Sião e não do ECC como informado. Vamos subir, gente. Pode vir para cá. A banda. Muito bem. Paz. Uma palavra pastoral. Com muito temor e tremor. Nós estamos em paz em dizer que estamos devolvendo seus filhos alimentados espiritualmente. Alimentados. Além das brincadeiras, diversão que tivemos, nós fomos alimentados pela palavra de Deus. Esse é o nosso papel como igreja, contribuir para o alimento espiritual dos nossos filhos. Porém, os seus filhos estão conosco uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Mas todos os dias eles estão com vocês. Por isso, esta palavra vem para o nosso coração como pais. Nós temos a responsabilidade de alimentar os nossos filhos. Não podemos, como eu preguei aqui na quinta-feira, prevenindo a apostasia dos filhos, a edificação e a maturidade espiritual dos nossos filhos. É responsabilidade nossa. Amém? Quero agradecer o pastor Paulo Sérgio pela confiança do próximo acampamento, casar com a agenda da nossa igreja, mas já estamos olhando para 2020. E agradecer também toda a diretoria Piba Jovem, conselheiros, eu não vou mencionar nomes porque já fizemos isso lá no acampamento, mas todos que trabalharam, todos aqueles que lideram na Piba Jovem, mas também aqueles que trabalham auxiliando, cooperando. Muito obrigado a todos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns. Eu acho que quem mais falhou nesse retiro fui eu. Fiquei aquém com o meu próprio checklist, com algumas coisas, mas graças a Deus deu tudo certo. O objetivo principal de edificação espiritual. Vocês estão por aqui? Acho que não, né? Deve estar lá embaixo, né? Não, a gente já está na reta final aqui. Vamos então adorar a Deus com... Cadê o Tito? Tito, vem aqui. Banda, vamos cantar então a música para adorar ao Senhor. Banda Imersos. Uau, ó, banda Imersos. Vamos ficar aqui atrás. Desde o ventre fui chamado, para as nações fui levantado. Sou como uma luz na escuridão. Situações tentam impedir o teu chamado em minha vida, mas não esconderei a minha luz. Refletir a luz do teu imenso amor. Por onde quer que eu passar, nações irão se transformar. Não mais me esconderei, pois tu estás comigo. A tua presença traz um novo dia. Usa-me, 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 Senhor. Usa-me, 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 Senhor. Usa-me, 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 Senhor. Usa-me, 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 Senhor.
Desde o ventre fui chamado, para as nações fui levantado. Oh! Sou como uma luz na escuridão. Situações tentam impedir o teu chamado em minha vida, mas não esconderei a minha luz. Enquanto eu viver, vou refletir a luz do teu imenso amor. Por onde quer que eu passar, nações irão se transformar. Não mais me esconderei, pois tu estás comigo. A tua presença traz um novo dia. Enquanto eu viver, vou refletir a luz do teu imenso amor. Por onde quer que eu passar, nações irão se transformar. Não mais me esconderei, pois tu estás comigo. A tua presença traz um novo dia. Usa-me, 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 Senhor. Usa-me, 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 Senhor. Usa-me, 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 Senhor. Usa-me, 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 Senhor. Glória a Deus.